Meus amados, queria convidá-los a que comigo abrisse a sua Bíblia, o seu smartphone, Jeremias capítulo 17. Profeta Jeremias capítulo 17. Do verso 5 até o verso 8. Profeta Jeremias capítulo 17, versos 5 ao 8. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Vamos ler juntos? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal e o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Agora deixa eu continuar. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Juntos os 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Agora eu vou continuar. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos orar. Pai, eu te louvo pelo privilégio de poder estar à frente do teu povo e com a responsabilidade, ó Pai, de poder transmitir um pouco daquilo que tu tens no teu coração para a nossa vida. Por isso eu clamo-te que o Senhor fale além das palavras. Sei que a presença do teu Espírito aqui é vida nas nossas vidas e queremos pedir que ele continue aquilo que ele começou, nos edificando nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, que nós acabamos de ler, ele foi escrito em um momento em que o povo de Judá e Jeremias viveu e foi um profeta nesse momento, em que o reino de Judá estava sob o domínio de outros povos, não apenas um, mas foi uma sucessão. Inicialmente, eles estavam sob o governo da Síria, sobre o poder da Síria. Não estavam escravos, mas tinham que pagar impostos ao rei da Síria. E depois disso acabou vindo uma palavra do Senhor e o rei da Babilônia acabou assumindo, ganhando aquela guerra contra a Síria e acabou dominando então a Judá. E nesse meio tempo é que o profeta Jeremias é levantado para poder falar o coração daquele povo. E o que o povo provavelmente, entre tantas outras coisas, estava vivendo? O profeta foi uma pessoa não muito bem vista. Ele passou pelo menos por uns 5 reis. E nenhum rei gostava dele, a não ser Josias. Foi a exceção com quem ele se dava muito bem. Mas ele sempre colocava aquilo que Deus mostrava no seu coração. Ou seja, o que ele via que o povo estava fazendo errado, Deus o direcionava e ele era um instrumento para dizer. E diga-se de passagem, naquele momento o povo estava tentando sobreviver. Diante das dificuldades de um império governando ali, impostos e tantas coisas, alguns começaram a tirar vantagem disso, especialmente a classe dominante, sacerdotes e outras autoridades, coisa que a gente quase não vê no nosso país, só aconteceu lá em Judá. E então o profeta Jeremias olhava para aquele povo, especialmente ali para aqueles que eram lideranças, funcionários da corte, e dizia o seguinte: são falsos profetas. E num dos momentos, ainda especialmente quando estavam sobre o governo, ali sobre a égide da Babilônia, o povo de Judá tentou fazer aliança com o Egito para ver se conseguia destruir. Então começaram a fazer alianças para tentar sobreviver e subsistir. Eles queriam só uma coisa: nós queremos sobreviver. Mas só para sobreviver, eles foram se afastando dos caminhos do Senhor. Com o Josias, que foi o primeiro rei com quem Jeremias conviveu, foram tirados os ídolos ali de Judá. Mas a verdade, ainda a idolatria continuou. Se você for ler um pouquinho o texto desde o começo, no capítulo 17, vai falar que foram tirados os postes ídolos, mas os filhos deles, daquelas pessoas a quem ele falava, iam continuar se lembrando, porque eles viram o que os pais faziam e ainda via a atitude dos pais. Então, dizia que, olha, entre vocês existe iniquidade, vocês estão dominando sobre o que tem menos, vocês estão causando esse contraste de injustiça social, uma sensação de insegurança.
Aquele povo só queria uma coisa: estamos tentando sobreviver. E aí vem uma palavra do Senhor para aquele povo: maldito o homem que confia no homem, e bendito o homem cuja sua confiança está no Senhor. Simples. Se vocês estão tentando achar a solução dos seus problemas, olhando para as pessoas e confiando nas alianças, ou com o Egito, ou entre poderosos e tudo, a palavra fala o seguinte: maldito. Mas se vocês colocarem a confiança no Senhor, vai ser diferente. E é sobre isso que eu queria comentar, falar ao seu coração nessa noite. Eu sei que todos nós temos projetos para a nossa vida. Quando a gente deixa de sonhar, ou deixa de querer ver as coisas mudarem, nós paramos de viver. Eu falei hoje à tarde para as senhoras ali, do lar do Vivencial, a maior parte ali dos seus 80 anos em diante, e quando eu pensei nisso, eu falei assim: gente, qual que é o sonho, a motivação? Eu falei: olha, há coisas que nos movem durante a semana. Uma visita que vai chegar, e você fica aguardando o dia que vai chegar. E aí numa hora eu comentei assim, inclusive até mesmo a comida. Tem alguma comida que gosta? Que dia que é? Todo mundo na sexta, peixe. Assim, nós planejamos as coisas e nós ficamos aguardando aquilo acontecer. Isso é na nossa vida toda. O marido e a mulher que se casam estão aguardando, a gente ter aquela vida feliz dentro de um lar. É um desejo, é uma expectativa. Aí aquele desejo de vir os filhos, e que sejam aqueles filhos que encham a casa, e que dê alegria, e que dê prazer aos pais. Aí você pensa no seu trabalho, você vai fazer uma faculdade, você vai poder ser bem sucedido, e vai ser muito reconhecido no seu trabalho, e vai ganhar bem. Posso ouvir um amém? Vai ganhar muito bem. Isso tudo são projetos. A sua casa construída com muita dificuldade, do jeitinho que você sonhou. Aí a troca do carro, aquela viagem dos sonhos. Nós estamos sempre imaginando e desejando. Mas se você for prestar atenção, em quase todas essas coisas que nós sonhamos, envolvem pessoas. Sempre tem gente no meio. E alguém já disse que as nossas maiores alegrias, as nossas maiores frustrações, vêm dos relacionamentos com pessoas. Você sonha com encontrar com uma pessoa e viver com ela, mas de repente você chega em casa e você descobre que ela tem desejos que não condizem com os seus, e você espera coisas dela, e aí começa a briga dentro de casa. Você sonha com os filhos nascendo que vêm para alegrar a casa, de repente vem um que é diz na minha terra, da pá torta. Já escutaram isso? Meio complicado. E além de tudo, depois chega a adolescência. A gente diz o seguinte: que vontade de botar dentro do guarda-roupa, fechar a porta, abrir lá pelos 25, 26 anos, que daí já passou. Mas tudo envolve pessoas. Você vai trabalhar, procurar um trabalho, mas aquele cara que faz a entrevista não foi com a sua cara. Você estudou tanto, foi tão bem, primeiro aluno da sua classe, mas uma pessoa atrapalhou seu sonho. Aí você conseguiu, não foi o trabalho que você esperava, mas você chega lá, tem um chefe que é uma bênção. Tem um chefe que olha para você assim. Aí você sonhou comprar aquela casa, ou aquele apartamento. Aí tem aquele vizinho que não gosta de cachorro e você tem, sabe? Ou então, que você encontra no elevador, você fala bom dia, a pessoa abaixa a cabeça assim, e você fica, naquele cri, 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 que você não sabe o que você faz. Se você limpa o espelho, seu vizinho, pessoas. Você sonha fazer aquela viagem, mas o atendente te trata mal, você passa por um lugar, a comida não foi bem feita, dá de repente uma diarreia, ou sei lá o quê. Meu irmão, tudo que a gente vai fazer envolve pessoas. Mas nós temos a nossa primeira tendência é confiar nas pessoas. Isso é uma coisa humana, porque são eles a quem nós vemos. São as pessoas que estão perto, e são aquelas primeiras que nós desejamos que venham nos atender. Mas a gente tem que lembrar uma coisa: pessoas são bênção, mas elas nunca vão conseguir suprir todas as nossas necessidades em todo o tempo. Elas podem até
nos ajudar, mas tem uma hora que não vai conseguir. Então, ninguém na humanidade vai conseguir suprir todas as suas necessidades em todo o tempo. Somente Deus tem esse poder. Somente Deus. Principalmente porque Deus não muda. Deus é o único que pode saciar aquele profundo desejo que nós temos de alguém que nos dê segurança. Por isso, não sei se você prestou atenção em quase todos os nossos cânticos, a gente falou sobre circunstâncias difíceis, falou sobre a nossa confiança em Deus, é nas mãos dEle, é seguro nele. É por isso que eu queria que a gente pensasse um pouquinho, de forma prática, em quem eu tenho colocado a minha confiança. Será que eu tenho colocado mais a minha confiança nos homens? Ou será que eu tenho seguido este desafio e colocado a minha confiança, as minhas expectativas, os meus desejos, realmente na pessoa certa? Por isso o tema da mensagem, poderíamos dizer que é confiando na pessoa certa. Quem que é a pessoa certa? É o Senhor. É o nosso Deus. É o Senhor Jesus, aquele que nos salvou e nos resgatou. Por isso, esse texto ele vai dar duas imagens. A imagem do que acontece com aquele que põe a sua confiança no homem. E por outro lado, um segundo quadro, aquele que põe a sua confiança no Senhor. E eu quero ver sobre quem põe a confiança no Senhor. A primeira coisa que eu quero que você avalie o seu coração, e eu quero dizer que eu também fui avaliando o meu, uma pessoa que tem colocado a sua confiança realmente no Senhor, ele em todo tempo está bem firme e bem alimentado. Ele está firmado. O que diz o texto? Diz o seguinte, que aquele que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Ele está bem alicerçado. Ele está plantado em um lugar onde ele sabe que tem alimento para ele poder sobreviver e subsistir. Uma árvore plantada perto de um rio cresce mais rápido, não cresce? É da água que vem os sais minerais, os nutrientes, apesar de vir o sol e vem completar tudo, mas é dali que tira. E o que isso pode dizer da nossa vida? O que tem a ver o ser alimentado? Meu amado, a nossa vida, nós somos também plantados pelo Senhor, de tal maneira que Ele se torna um alimento para as nossas vidas em cada dia da nossa existência. Nós dizemos que Deus nos resgatou, nos salvou, que é vida, dizemos que Ele é o alimento. Nós estamos plantados em um lugar em que nós podemos nos saciar de tudo quanto Ele pode nos dar. A gente lembra, lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro, corrente das águas, que as folhagens dão murcho e no devido tempo dá o seu fruto. Aquele que confia no Senhor, ele tem tal proximidade, que ele tem tudo o que ele necessita, para mesmo diante de toda dificuldade, ele continuar de pé. Uma pessoa que confia em Deus, ela percebe-se plantada em um lugar, onde ela tem todo tipo de suprimento, para ela poder vencer todo tipo de dificuldade que ela possa enfrentar. Uma pessoa que realmente confia em Deus, ele tem tal proximidade de Deus, e ele tem esse desejo de conhecer mais a Deus a cada dia da sua vida, e consegue retirar desta comunhão aquilo que ele necessita, principalmente para os momentos difíceis. A gente conversando hoje de manhã, logo depois do primeiro culto, alguém falando sobre fomos reconciliados, restaurados, falou assim, olha, mas como que a gente pode saber que a gente está no caminho certo, que Deus está trabalhando a nossa vida? Eu falei assim, olha, meu irmão, primeira coisa, você está aqui em um culto, às 9 horas da manhã,
E estava friozinho hoje cedo, né, reverendo? Estava friozinho. Eu bati as perninhas lá, né? E você vem me perguntar sobre essas... Você não está percebendo que você veio comer? Que você comeu e você está perguntando um pouquinho da receita da comida? Você está sendo alimentado. Se você não tivesse desejo e entendimento algum, você não estaria aqui, você estaria fazendo qualquer outra coisa, principalmente debaixo das cobertas, né? Num gostoso edredom, de preferência com uma cobertinha por baixo, aquelas bem peludinhas, gostosinhas, depois você põe um outro, entra debaixo que não consegue nem se mexer. Estão comigo? Para depois, está daqui mais ou menos umas 2 horas. Mas a verdade é que eu passo a entender que nem só de pão vive o homem. Você pode dizer para o meu coração que quando você fica sem vir à igreja aí, eu não vou dizer só da igreja, mas um domingo, 2 domingos, quem sente falta? É óbvio que é gostoso estar com os irmãos, ver a carinha conhecida, mas você pode nem estar percebendo, você pode não estar comendo aquela picanha, né? Mas você está sendo alimentado. E eu falo que nos sustenta é arroz com feijão. Estão comigo? Ovinho frito. Se tiver uma saladinha de tomate, né, Vanderlei, bem temperadinha, fechou a questão. Porque nós vamos ser alimentados. Aqueles que se sentem e percebem-se plantados, aonde estão sendo alimentados, ele é firme, ele está alicerçado. Diz o texto que a raiz dele vai entrando, e ele tem intimidade, ele tem profundidade no relacionamento. Nós temos estudado nessas semanas a respeito da nossa consagração, da nossa dedicação. E um texto que foi tratado alguns dias atrás, algumas semanas atrás, em João 10:10. Alguém se lembra? Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meu amado, nós temos vida. Posso ouvir um amém da igreja? Desde o dia que Cristo entrou no seu coração, você ganhou vida. Deus entrou no teu coração e deu vida. Mas há uma grande diferença, eu costumo brincar, sempre eu falo a mesma coisa, tá? Repetitivo como sempre. Se eu pegasse 2 copos aqui, um com um dedinho de água, o outro com água até a boca, e perguntasse a vocês, qual desses 2 copos tem água? Qual seria a resposta? O que difere um do outro? Um está cheio, outro está com muito pouco. A quantidade. A palavra fala que Deus ele nos dá vida, e a vida que Ele nos dá é uma vida em abundância. E nós estamos plantados em um lugar, eu não estou dizendo a igreja presbiteriana, aqui da Comendador Araújo, nós estamos plantados em Deus, e nós temos a possibilidade de crescer, a possibilidade de retirar, de arrancar desse lugar onde estamos plantados, coisas imensas, mas muitas vezes nós estamos muito satisfeitos com o pouquinho que nós recebemos. Talvez seja só de um ouvir em um culto, uma ministração, mas você come só no domingo? Ou você come todo dia da semana? Eu preciso comer todo dia, né? Um bom cafezinho, um almoço, à tardezinha quando dá, a gente se alimenta. Assim também eu preciso me alimentar, e o Senhor nos concedeu essa possibilidade. Ele é o rio de onde nós podemos retirar todos os nutrientes. Aí eu estive comentando, eu falei que uma das conversas que eu tive com uma pessoa da África, e a pergunta era o seguinte: meu irmão, o que vocês estão precisando na África? Estão precisando de evangelista? Do que vocês estão precisando lá? Aí ele falou assim, olha, na época eu não era pastor ainda, era missionário. Ele falou assim, olha, Nivaldo, a gente não precisa mais de evangelista. Precisa, mas nem tanto. Mas nós precisamos de mestres. Eu falei, mas por quê? Senão é porque pregaram bastante para a gente aqui na África. As igrejas, tem muitas igrejas e muita gente. O cristianismo aqui na África é como se você olhasse por um rio que não tem fim. O rio é grande, você não vê o outro lado. Mas quando você pisa na água, não molha mais nem o tornozelo, porque é raso. É raso.
Nós temos no Brasil muitas igrejas cheias, mas muitas pessoas com o coração extremamente raso de Deus. Conhecem os princípios denominacionais até, conhecem que Jesus Cristo é Salvador, vai para o céu, amém? Porque tem vida, mas ainda tem vivido uma vida mediana, não vou dizer medíocre, né? Mediana, porque não tem desfrutado da abundância que Deus pode oferecer. E sabe como que vem essa abundância? Não é a gente ficar aqui na igreja, Senhor manda, ajoelhar e ficar 2 horas. A abundância de Deus vem em eu buscá-lo, através da oração. Cada dia pela manhã, quando você levanta, coloca a tua vida, pergunte a Ele quais que são os projetos dEle para esse dia. Peça que Deus dê sabedoria para você durante o dia, perceber Ele falando ao teu coração. Deus pode usar quem Ele quiser, da maneira como Ele quiser, mas em todo tempo você pode se alimentar, porque Deus é aquele que caminha conosco em todo tempo. A palavra de Deus está na nossa mão, temos liberdade, e não só na nossa mão, né? Exatamente, ainda mais na nossa mão agora, que você pode acessar a Bíblia em diversas linguagens, com comentários. E se você ainda não tem condição, hoje uma irmã dizia, eu não estou conseguindo mais ler. Mas você tem a Bíblia agora que você pode ouvir. Você pode ouvir pregadores do mundo inteiro pregar o Evangelho. Eu quero alguma coisinha mais simples, devocionais sem de monte a cada dia, pão diário, cenáculo, para a mulher, para o homem, para a criança, tem para tudo. Nós temos abundância de alimento, porque Deus é o nosso verdadeiro alimento. Aqueles que a sua confiança é em Deus, a gente vai perceber que Ele está se alimentando e está estruturado. O coração dele está no Senhor, ele confia no Senhor. Será que nós estamos bem alicerçados e com uma comunhão profunda? Eu preciso crescer mais. O que você acha? Segunda coisa, a pessoa que confia de verdade em Deus, ela tem uma constância na sua vida. Ela é constante. Constância não é o nome de uma mulher não, tá? É a constância. Ela tem uma vida equilibrada. O seu viver. Diz o texto assim, que não temerá quando chegar o calor. Suas folhas estão sempre verdes. Ou seja, aconteça o que aconteça. O calor veio, mas ele continua verde. Lembra da primeira coisa? Porque os seus nutrientes vêm, é de baixo, é de onde ele está plantado. E ali, mesmo de um momento de força extrema externa e calor, ele sabe que a sua força vem de Deus. Algumas pessoas são extremamente inconstantes. Se a gente fosse comparar como uma árvore, lembra que a árvore, que a gente vê bem em Curitiba, né, por causa do frio, né? Fica toda verdinha, daí depois vai ficar meio amarelinha e verdinha, depois cai todas as folhas, né? Depois brota de novo. Tem gente que tem as 4 estações do ano no dia. Você nunca sabe do jeito que a pessoa acorda. Fala, sabe aqueles negocinhos? Todo mundo tinha que andar talvez com aquele negocinho assim que tem na mesa do chefe, né? Estou alegre, estou triste, estou irritado, né? Para virar. Então a gente colocaria assim aquela carinha, né? Alegre, triste, bravo. Porque você não sabe de repente você pode chegar perto de alguém e levar uma mordida. Porque acordou com raiva, né? E é perigoso, tá? Tem que vacinar. E daqui a pouquinho mudou. Eu falo que muitas pessoas na vida mudam extremamente. Aquele que confia em Deus, não importa o que esteja acontecendo, não é bipolar. Posso ouvir um amém? Porque parece que todo mundo é um pouquinho meio bipolar, né? É um tal de mudar. Ele entende que Deus está com ele. Ele sabe onde ele está firmado. Ele sabe de onde vem a força. Por isso é o seguinte, ele não vai ficar desesperado, um dia está desesperado, outro dia está triste, outro dia está chorando. Meu amado, tudo que a gente tem, sabendo que Deus o alimenta, é diante dele que a gente vai. Nós temos a fonte. E uma coisa interessante, o texto fala que aquela pessoa que não confia, ou seja, que não confia em Deus, mas confia no homem, ele vai se tornar como um arbusto no deserto, que vai habitar em lugar árido, deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém.
Aquela pessoa que confia no homem, vai acontecer alguma coisa, ou seja, ela vai ficar totalmente sozinha. Você já percebeu que as pessoas, eu tenho amigos, né, e que eles não me ouçam agora, né? Que eles não me ouçam. Você está ouvindo? Então você escuta, vai aprender a lição. Você fica 10 anos, não precisa tanto, né, Davi? Você fica aí 5 anos sem se ver. Quando você se encontra, você dá aquele abraço e parece que a gente nunca se separou. A gente senta, conversa, compartilha aquelas coisas gostosas. Mas tem outros amigos que a gente pensa, ai meu Deus, eu vou encontrar com ele. E você sabe qual que é a primeira pergunta que ele vai fazer. Você não me ligou nem no meu aniversário, né? Você ficou sabendo o que aconteceu comigo? E vem aquela série de cobranças. Olha, quando a gente pensa em constância, a gente pensa num coração que, em todo tempo, ele sabe em quem ele está firmado. Ele não depende da atitude dos outros. Quando a nossa confiança está no homem, em todo tempo vão fazer alguma coisa que eu não gosto. Em uma hora da vida, a minha esposa vai me decepcionar, eu vou decepcioná-la, os meus filhos vão, é uma coisa natural. E enquanto a minha confiança está nas pessoas que me cercam, sabe o que vai acontecer? Eu durante o dia todo, eu vou ficar num alto e baixo, porque já diz a palavra, maldito o homem que confia no homem. Se a tua expectativa for no que as pessoas vão fazer por você, você vai ficar irritado, vai ficar bravo com elas, não vai viver. Por isso, sabe o que vai acontecer? A gente fica chato. Já viu gente chata? Gente chata fica o quê? Sozinha. Vai viver, vai ser que nem um arbusto no meio do deserto, onde não tem ninguém. Quando a gente olha para as pessoas e fica querendo cobrar, porque não fizeram do jeito que eu queria, amado, você está confiando na pessoa errada. Você está chateado com os outros para uma coisa que não era para você ficar. Porque aquele que confia em Deus, ele sabe que na hora que for preciso, alguém decepcionou, ele vai lá e retira o nutriente de onde precisa. Não entra a pessoa. E se você pensar numa floresta, é bom a árvore plantada junto, não é? Mas é bom para a gente que está debaixo dela. Porque uma árvore, o que ela faz pela outra? Quem dá alimento é a raiz que vem de baixo. Então muitas vezes nós ficamos esperando que o outro seja a resposta. Eu quero dizer para você, não adianta, porque não vai ser. Não vai conseguir. Não foi projetado assim. Porque quem comanda todas as coisas é Deus. Já diz a palavra em Eclesiastes, né, capítulo 3. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. A gente fala sempre em velório, né? Mas há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rasgar, há tempo de costurar. Tem tempo para tudo. E sabia que tem tempo para tudo para mim e para a sua vida? Tem tempo de rir, tempo de chorar. E sabe quem que vai fazer essas coisas muitas vezes? Deus vai usar quem está do nosso lado. Dá uma olhadinha para o seu lado aí. Dá uma olhadinha aí, ó. Eu contei uma vez uma história, que eu quero que você se lembre. Falou assim, olha, você está olhando para uma lixa aí do seu lado, está vendo? É uma lixa que Deus colocou do seu ladinho. Aqui só tem diamante, só tem pedra preciosa, não tem? Eu quero ver um sorriso das pedras preciosas, né? Mas para a pedra preciosa ficar bem lisinha, bonitinha, precisa ser trabalhada. É formão, martelada. Lá quando ela já está bem para o finalzinho, que é o nosso caso, lógico, né? Aí é só lixa. Então as pessoas que estão do nosso lado são a lixa que Deus colocou. Então eu quero dizer para vocês, você tem a lixa que você merece, tá? Você merece para ser melhor, entendeu? Para ser melhor do que Deus preparou para você. E Deus vai usando. Eu sei que tem algumas lixinhas que são aquelas assim, bem de acabamento. Sabe quando você faz aquela pintura assim de acabamento? Tem uma lixa que é mais grossa, para madeira. Tem uma lixa que é mais... Não sei, a mulherada, que os homens não vão saber. Tem uma que ralava carcanhar assim, sabe? De antigamente, assim. Pedra pome. Não, tem um que é piorzinho. Lá na minha terra a gente faz pamonha. E eles pegam umas latas de óleo e fazem uns furos assim e ralam o milho. Aí eu contando isso, um dia uma pessoa falou assim, pastor, tem um que é pior, esmeril. Então tem alguns que é um esmeril. Eu quero que você entenda uma coisa. Todos nós somos ao mesmo tempo uma pedra preciosa trabalhada por Deus e também somos uma lixa na vida do outro.
Aqui todo mundo é pedra preciosa e todo mundo é lixa. E sabe o que Deus faz? Muitas vezes Deus contraria a nossa vontade porque Ele está nos trabalhando. E a culpa não é da pessoa não. Não adianta ficar brava com ela. Não adianta ficar reclamando. Ai meu Deus, essa mulher, Deus quer trabalhar a sua vida. Ah Senhor, esses filhos, Deus sabia como trabalhar você. Ah, esse meu patrão, vai em paz. Fica na bênção. Puxa o alimento de Deus. Vai, puxa. Está com dificuldade, vai aos pés da cruz. Te feriu, num ataque, vá diante do Senhor e pergunte: Senhor, o que o Senhor queria? O Senhor quer que eu a ame mais uma quadra, duas, dê uma face, quer que eu dê a outra? Não dizendo assim, bate aqui, bate agora quer ver aqui. Não, você vai se dobrar diante do Senhor, querendo saber o que Ele tem para você. Eu vou entender que, na verdade, eu sou pó, como o outro é pó. Muitas vezes eu não entendo que eu ficando bravo com o outro, eu estou ficando bravo comigo mesmo, porque ele é carne como eu sou. Ele falha como eu falho. Ninguém aqui é perfeito. Mas ai de você que acha que você pode confiar na outra pessoa, a sua confiança não pode estar nas pessoas, mas em Deus. Posso ouvir um amém? E a última coisa, porque a gente tem que encerrar. Se a primeira é que eu estou bem alicerçado, aquele que confia em Deus está bem alicerçado, com raízes, alimentado. A segunda é que ele é constante. A terceira é que ele não é guiado pelas circunstâncias, não é guiado pelas aparências. O texto fala assim que não temerá quando chegar o calor. Não vai ter medo. O calor está chegando ou não está? O calor veio, mas o negócio é o seguinte: ele não vai ter medo. Não vai ter medo porque ele sabe aonde ele está plantado, ele sabe quem sustenta, ele sabe que pode vir o calorão, mas a folha vai continuar verde, e no tempo certo vai dar fruto, porque ele conhece o Deus a quem ele serve, ele tem intimidade, ele tem comunhão. Deus vai sempre mandar prova, foi o que a gente acabou de falar. Não existe uma pessoa que não passa por dificuldades na vida, e como eu já disse, as maiores dificuldades vêm de relacionamentos. Eu tenho que confiar no Senhor, mesmo no tempo da seca, mesmo quando vem más notícias. Eu não posso me perturbar, mas eu tenho que continuar frutificando. Meu amado, nós temos que ser capazes de ir além dos nossos limites. E eu não consigo ir além se Deus não me pegar pela mão. Em alguns momentos, se Ele não me pegar no colo. Porque quando eu estou vendo que vem um momento de dificuldade, eu já começo a me desesperar antes. Você concorda comigo que você também é assim? Você lembra da sua vida que você já sofreu por muita coisa que nunca aconteceu? Sabe aquele examinho do médico que pediu para você? Falou assim, há tempos atrás, no ano passado, eu tive uma infecção e um glândulo aqui, né? Agora eu descobri que eu tenho uma amígdala sublingual, não sabia, eu só achei que só tinha de cima, que já tinha arrancado quando era pequeno. Aí ela cresceu tanto que daí fui fazer um exame, aí veio o laudo, né? Um negócio que eu não entendi nada, não vou nem querer repetir. Aí o médico que eu levei falou assim, interessante, eu vou encaminhar você para um médico de pescoço. Aí, opa, não tem problema, né? Você está nessa região, é a região do pescoço, né? Aí eu vou para o médico, aquela salinha, aquele monte de salinha. Quando eu sento na frente da porta, estava escrito assim, como que é o nome do médico que trata de câncer? Eu olhei para aquilo e falei, epa, então não é só pescoço não. Meu amado, você já não ficou desesperado com o resultado que nem saiu? Pode vir pedir para a gente orar, né, Davi? Pode vir pedir. Porque quando você vem pedir para a gente orar por você no momento que você está aguardando, você está pegando o alimento em Deus. Para que você não deixe que essa confiança na gente mesmo, no homem, venha tirar a alegria do coração. A gente fica com aquilo, não vou nem perguntar, né? Quem que leva para o médico o exame fechadinho? Você sai do laboratório e já vai abrindo, né? Aí você já vai na internet, já começa a querer saber o que é, por que está 0,0001 acima.
Aí você pega aquela lista assim, pode ser isso, então você já acha que você começa a sentir. Aí você procura doenças, já começa a sentir que está com calafrio aqui na espinha. No final de tudo, você não tem doença nenhuma, já saiu com 5, 6. Aí você chega lá no médico e você já passa qual que é o seu diagnóstico, né, doutor? Então pode vir para a gente orar, que isso não é falta de fé não, mas é você entender que você é um ser humano e que precisa ser fortalecido. Fala assim, que aquele que confia no homem, diz assim que ele não vai ver quando vier algum bem. Ou seja, quando a confiança está no homem, Deus está mandando a bênção, mas ele não consegue ver, porque está tão desesperado, porque ele está na força dele e aguardando dos outros. Nós não podemos sofrer antecipadamente. Aquele que é guiado por Deus, ele não olha as circunstâncias. Lembra um cântico bem antigo que dizia assim: não olha as circunstâncias, olha o seu amor. Não vou nem tentar cantar, que senão eu vou ter que fazer um baixo profundo aqui. Não me guio por vistas, alegre eu estou. Aquele que confia em Deus, ele entende que é Deus que comanda todas as coisas. Concluindo, meus amados, se eu confiar em Deus, eu não vou me decepcionar com as pessoas. Se eu confiar em Deus, então eu posso confiar nas pessoas, porque eu vou vê-las como instrumento dele, e não como alguém em quem eu tenho que depositar a minha confiança. Eu me liberto de amarguras, mas acima de tudo, eu me coloco na posição que um cristão deve estar, confiando em Deus, porque é nele que tem que estar a nossa confiança. Lembrando principalmente que aquele que confia no homem, a palavra diz que é maldito. Eu quero ser bendito. O que você quer ser? Para concluir, meu amado, aquele que, mesmo no meio da sequidão, tem as folhas verdes, ele se torna o local onde as pessoas vêm procurar abrigo. Se todas as árvores em volta estão secas, mas as suas continuam verdes, não por causa da circunstância, mas porque em quem você está firmada, em Cristo Jesus, que é o Senhor das nossas vidas, que é aquele que nos chamou, que nos comprou, que nos lavou, as pessoas vão querer, você não vai precisar sair correndo para pregar, porque eles vão chegar, além de estarem sendo acolhidos de um momento árido, eles ainda vão ter o fruto, porque diz o texto que ele vai dar o fruto no devido tempo. Ou seja, você vai ser um instrumento para levar também um pouco de alívio, um pouco de refrigério. Você se torna um instrumento, e quando isso acontece, você tem que lembrar que você era para estar seco também, você era para estar como todos os outros, mas você só está em pé, com as folhas verdes e frutificando, porque você está sendo alimentado por aquele que é o Senhor da sua, da minha vida, aquele que nos chamou, aquele que nos amou, aquele que nos conhece. E aí nesse momento, eu não vou achar que eu sou bom, mas nesse momento, eu vou dizer aquilo que nós lemos logo no início, que Ele é santo, 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 e nós vamos dizer, somente a Ele seja a honra, a glória e o louvor, porque eu só posso estar aqui, em pé, porque eu tenho um Deus que me sustenta. Vêm as circunstâncias difíceis, eu continuo em pé. Por quê? Porque Deus que me sustenta. Deus precisa de gente para me ajudar, Ele levanta quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Mas quando Deus não quer realizar alguma coisa, meu irmão, não adianta você culpar as pessoas, não adianta se magoar, porque quando Deus está no controle, o propósito dele é que eu e você entendamos que o nosso coração não pode estar em ninguém, além dele, porque Ele é a razão e o centro da nossa vida. Amém.